Parece que culpa é o cenário, o pano de fundo da existência humana. E falando em primeira culpa, se a gente for olhar também no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nós temos lá na história de Adão e Eva, que ela é uma história mitológica, uma alegoria, contando que a partir de uma falta, de uma desobediência, né, em comer de um fruto proibido, eles se sentiram culpados. Então, no diálogo, inclusive, nós já vemos até o jogo de culpa começando a estabelecer. Aí vamos já entrando no tema de hoje, o jogo da culpa. Porque a partir do momento que a gente tem essa culpa, parece que a gente quer se livrar dela. A gente não fica confortável em se sentir culpado. Nós temos que meio que transferir essa culpa para alguém, para alguma coisa lá fora. Então, no diálogo, quando Deus fala com Adão, Adão, o que aconteceu? Por que você está envergonhado? Cobriu os seus genitais, cobriu o seu corpo? Aí Adão fala assim, a culpa não foi minha de ter comido o fruto, a culpa foi da mulher, inclusive da mulher que o Senhor me deu. Até atribuindo um pouco de culpa a Deus também, no sentido assim, você não teria uma mulher que não fizesse isso, uma mulher diferente? A culpa não foi minha, foi da mulher. E aí Deus fala com a mulher, com Eva. E aí, Eva, o que aconteceu? A culpa não foi minha, foi a serpente. Então a gente tem essa tendência de fazer essa transferência. E aí começa o que a gente chama de o jogo da culpa. E a gente percebe isso desde criança. Se estão duas crianças brigando ali, fazendo uma brigadeira, aconteceu ali um acidente, uma falta, derramou alguma coisa, quebrou alguma coisa em casa, o pai chega, a mãe chega e pergunta, quem fez isso? Parece que eles não pestanejam em dizer, foi ele, apontando para o outro. Não interessa a verdade aí. O outro vai tentar passar a culpa para alguém, para ficar livre. Parece que essa transferência da culpa, parece que não é apenas uma questão de culpar. Por que a gente quer culpar o outro? Porque a gente quer ser inocente. Então nós temos uma sensação de inocência que parece que antecede a culpa. Essa inocência ela é original também. E para preservá-la nós temos que não ser culpados de alguma coisa. Então tem que achar alguém que fique com ela, para que a gente fique inocente. Se alguém é culpado, eu sou inocente. E esse é um jogo que se faz na sociedade, inclusive entre nações também. Deixa eu ver aqui, então, no meu livro, algumas reflexões que eu começo a comentar sobre essa questão do jogo da culpa. Acredito que não seria nenhum exagero afirmar que uma grande parte das neuroses, das doenças, de conflitos, de inimizades, de depressões e suicídios tem como base esse complexo de culpa instalado desde a infância. A criança, por ser egocêntrica, acha que tudo que acontece em torno dela acontece por causa dela. Em consequência, desde muito cedo já começa a se sentir culpada pela separação dos pais, pela doença da mãe, por seu pai ter ficado bravo. E quando adulta, a coisa continua. Outras culpas se sobrepõem a essas. Culpa por não conversar com o pai, por não se abrir com ele, por não ter passado na faculdade pública, que está gerando um gasto para a família. Culpa por ser homossexual, por não ser uma mulher atraente, por não ganhar dinheiro suficiente para se sustentar, por não ter feito um bom casamento. Culpas e culpas e culpas e culpas e culpas. E aí a gente agora pode estar até pensando naquelas culpas que a gente carrega, que a gente vai colecionando ao longo da vida. Então, como a gente, ninguém escapa de ter essas culpas. Toda educação gera culpa. Seja até a melhor educação daqueles pais assim, muito cuidadosos, que querem o melhor para os seus filhos, eles acabam fazendo alguma comparação, algum nível de exigência, e se a criança não corresponde àquela exigência, na escola, numa visita que faz, e os pais querem educar, e essa educação normalmente tem a ver um pouco com uma certa repressão, com correção, e aí a pessoa se sente culpada. Não correspondi à expectativa dos meus pais, a quem eu amo muito e que me cuidam. Então, a culpa vem. E a partir dessa culpa, o que acontece? Uma atração em transferir essa culpa para fora, como nós estamos falando aqui. Essa atração, e é interessante quando a gente observa essa atração em nós.
parece que é quase que um ato reflexo. Quem é o culpado? Quem é o culpado? A gente parece que já tem que achar o culpado de alguma coisa. Aconteceu uma falta, quem é o culpado? Eu estava voltando para casa um dia e me deparei com um senhor com o carro dele assim meio enjambrado no meio-fio, parado, né? Aí eu estacionei o meu carro e vim para ajudá-lo, talvez para trocar um pneu furado, mas o que eu percebi é que ele realmente subiu no meio-fio e entortou a roda, então não tinha jeito nem de trocar o pneu, a gente tinha que chamar até um reboque, porque essa roda ela estava enjambrada ali, não teria como sair. E aí ele comentava comigo que ele tinha ido a um almoço de Dia das Mães e tinha bebido uma cervejinha, e aí deu um soninho no volante, ele deu uma dormidinha, uma cochilada e o carro desviou e subiu no meio-fio e aconteceu esse pequeno acidente. E aí ele olhou para a mulher que estava assim um pouquinho ao lado dela e disse assim, mas ela insistiu muito para eu ir nesse almoço, eu não queria ir. Olha, ele estava ali como um réu confesso, né? Eu bebi um pouquinho, eu dormi no volante, eu trombei o carro no meio-fio. Mas, para fechar a história, deu para entender o que ele fez? Sorrateiramente. São tantas coisinhas miúdas, quase que sem falar. Mas ela insistiu muito para eu ir nesse almoço. Então, no fim das contas, a culpa é dela. Porque se ela não tivesse insistido para eu ir nesse almoço, que eu não queria, eu não teria ido lá, não teria bebido, não teria dirigido, o carro não teria se acidentado. A culpa é dela. Essa é uma tração que a gente tem muito normal. Normal quer dizer muito comum de acontecer, faz parte do nosso autoconhecimento, que autoconhecimento é perceber essas coisas a serem corrigidas, esses deslizes que a gente tem, esses desvios que a gente tem, essas negatividades. Um fator importante no autoconhecimento é perceber a nossa atração em culpar. E a partir do momento que a gente põe consciência, colocar consciência é colocar luz, a luz da consciência. Porque quando a gente não tem a consciência, o jogo continua jogando, meio que nos bastidores da nossa vida, como se fosse assim um programa de computador que a gente nem vê funcionando, mas ele está ali, fazendo toda aquela agenda acontecer ali. Essa atração em colocar a culpa.